Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Carlos Márcio de Melo Queiroz, juiz titular da primeira vara de execução fiscal da capital e coordenador estadual da mediação e conciliação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O Dr. Carlos é mestre em Direito e vai falar sobre o primeiro Congresso Estadual de Mediação e Conciliação. Olá, doutor Carlos, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui novamente. Prazer, Raul, retornar aqui a esta casa que sempre nos recebe, né, com tanto carinho, com tanto acolhimento, é uma satisfação. Muito obrigado. Doutor Carlos, essa pauta é muito interessante porque a questão da mediação e conciliação ela tem se tornado cada vez mais evidente, tem ganhado cada vez mais força no judiciário, porque é uma forma de solução de conflito que é benéfica para o jurisdicionado, para o próprio judiciário. Então, é uma questão que, em minha opinião, ela merece destaque, realmente. E eu tenho percebido como advogado o quanto o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se esforçado para implantar órgãos, para implantar mecanismos de mediação e conciliação e, ao que parece, tem dado muito certo. Mas, doutor Carlos, o que o público pode esperar desse primeiro Congresso Estadual de Mediação e Conciliação? O que faz desse evento algo tão especial? Bem, esse congresso merece o devido destaque, primeiro, pelo seu ineditismo. Como o próprio nome diz, é o primeiro Congresso de Mediação e Conciliação do Estado do Pará. Antes dele, tivemos colóquios, tivemos workshops, né, tivemos palestras, mas o congresso, com esses foros estadual e nacional, como ele vem sendo gestado, é o primeiro. Obviamente que o simples fato de ser o primeiro não torna por si só especial. Ele torna-se especial a partir do momento do modelo de construção desse congresso. Ele não será um congresso em que as pessoas serão meramente ouvintes, que chegarão ali e ouvirão palestras. Há palestras no congresso? Sim, também. Mas nós teremos oficinas, nós teremos apresentações de casos de sucesso, e teremos também exposições de trabalhos científicos sobre a temática. E isso Perfeito. Tudo sob a coordenação de diversos atores, né, de renome nacional da processualística, né, brasileira, com especialidades em mediação e conciliação, e como, por exemplo, estamos trazendo pessoas de vários rincões, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Então, realmente vai ser um centro de efervescência da temática. Perfeito, realmente parece incrível. E eu percebo que vocês têm uma parceria, vocês que eu digo, o tribunal, né, e todos os órgãos envolvidos nesse tema, tem uma parceria muito forte com o setor privado nesse evento. Por que foi importante envolver as empresas nesse congresso? Bem, a maior importância deste envolvimento é desmistificar de que mediação e conciliação são propriedades do Poder Judiciário. O Poder Judiciário encampou a mediação e a conciliação como uma política judiciária nacional, mas ele, digamos, não é o pai único dessa criança. Né? Existe aí uma multiparentalidade. E as empresas, o setor privado, já tem percebido também, e por daí o seu engajamento no Congresso, de que mediar e conciliar, seja no judiciário ou mesmo fora do judiciário, é benéfico, é célere, é barato. E atende aos anseios, inclusive, das próprias empresas. Por quê? Porque nós sabemos que a empresa não vive só do seu produto, seja ele um serviço ou algo material que ela possa entregar, mas ela vive também do seu bom nome, né? Da sua honra,
né, o que nós chamamos, no caso, aí, de honra objetiva que todas as empresas têm. Então, quanto mais ela se mostra, né, como também algo que quer resolver conflitos e não estender conflitos com aquele que é o seu público, ela sinaliza, né, ao encontro desta política que nós tanto queremos que seja cada vez mais disseminada. Doutor Carlos, eu imagino que os ouvintes também estejam curiosos para saber quem estará neste congresso. Quem são os palestrantes, facilitadores que vão marcar presença? Nós temos realmente uma gama bem interessante de palestrantes, de facilitadores, né? Nós temos desde desembargadores, juízes, professores, doutores universitários, né? Temos mediadores, conciliadores, psicólogos, promovendo assim uma grande interdisciplinaridade, né, sobre a discussão dessa temática. Eu não vou citar nominalmente todos, porque eu, com certeza, esqueceria de alguns. Mas, sim, só para fazer algumas, digamos, menções honrosas, né, nós poderíamos citar o desembargador César Cury, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é uma pessoa de notável saber na temática, na gestão dessa política no estado do Rio de Janeiro. Nós temos também a doutora Tânia Almeida, que é uma doutrinadora bastante conhecida no meio. Temos do Rio Grande do Sul o professor Marcelo Girardi, que estará conosco. Temos aqui do estado do Pará, pérolas também, o doutor Alexandre, né, da Universidade Federal. Temos a doutora Luli Fischer, também da Universidade Federal. Então, temos muita gente boa, né? Sem fazer aqui destaques a todos, infelizmente, porque me faltaria a memória, mas todos foram efetivamente escolhidos a dedo para entregar aquilo de melhor que a gente tem para o nosso público. Isso é uma oportunidade fantástica para o mundo do direito, né? Advogados, juízes, enfim, todos os participantes. Além disso, eu soube que há um edital aberto para submissão de trabalhos científicos, algo que dá um toque de inovação ao Congresso. Qual é o objetivo dessa iniciativa, doutor Carlos? Exato. Como eu comentei há pouco, esse Congresso ele tem uma forma ímpar, né, de se materializar. Então, nós queremos, como eu também já adiantei, que ele seja um centro de efervescência, de debates, de discussões sobre a temática. Então, é por isso que dentro do Congresso há um edital de chamamento para trabalhos científicos que serão recepcionados e aqueles que forem selecionados terão um espaço próprio no Congresso para serem apresentados, né, disseminando, portanto, boas práticas, disseminando, portanto, aquilo que nós estamos produzindo sobre mediação e conciliação no Brasil, permitindo, assim, né, a máxima ampliação do conhecimento daqueles que estarão ali conosco. É muito interessante. E como é que funciona o processo para os interessados que quiserem participar? Bem, aqueles que desejarem submeter os seus trabalhos, nós teremos duas formas, né? Nós receberemos pequenos artigos e receberemos também posts. Eles devem atender a requisitos específicos que estão no edital de chamamento, que se encontra num link próprio no site do Congresso. Então, há um site para o Congresso, independente de site do tribunal. Então, é um site exclusivo para o Congresso, é o www.congresso de mediação do Pará, sem acentos, sem cedilha, nada disso, congresso de mediação do Pará.com.br, e lá, nesse link próprio, estão todas as regras para a submissão dos trabalhos. Depois nós vamos deixar o link aqui na descrição. Nós estamos vendo um movimento de crescimento dessas práticas no judiciário, como eu falei no início, mas para quem não está tão habituado, familiarizado, o senhor poderia explicar qual é a diferença entre mediação e conciliação e o processo judicial tradicional? Perfeitamente. Nós vivemos, podemos dizer, até 2015, um sistema de processo civil brasileiro que apostava tudo no que nós chamamos de um sistema adversarial, em que existia, de um lado, um autor
de um lado um réu, ambos levavam os fatos e supostamente os direitos que acreditavam ter para um magistrado, que, ao analisar as provas, ao final daria uma decisão de mérito, dizendo, portanto, quem tinha ou não tinha razão ou direito sobre alguma coisa. Isso estabelecia, portanto, uma lógica do tudo ou nada. Ou você ganha ou você perde. E esse processo, ele não tem, ao longo do tempo, né, se mostrado tão eficaz quanto se esperava. Nós temos no Brasil, hoje, mais de 80 milhões de ações tramitando. Nossa, que absurdo. E nós não temos um quadro de nem próximo de 30 mil juízes para administrar mais de 80 milhões de processos. Então, é óbvio que essa conta não fecha, é óbvio que o judiciário acaba sendo penalizado, né, pela sua incapacidade de gerir tamanho passivo, e aí vem a famosa etiqueta de morosidade. Além disso, só me permita um parêntese, além disso, as possibilidades de recurso são muitas, há uma tendência ao inconformismo com a decisão do juiz, seja de primeiro grau, seja colegiada, aí o sujeito quer ir para o STJ, para o STF, enfim, o processo tende a demorar muito, isso é uma prática desde sempre, desde que eu conheço o judiciário. E não é por culpa dos juízes, é por culpa dessa, até mesmo da legislação, que não beneficiava muito a conciliação e a mediação. É perfeitamente compreensível se nós partirmos da lógica de que a regra é que as pessoas procuram o judiciário, mesmo no sistema adversarial, eles procuram o judiciário imbuídos de boa fé. Sim. Eles acreditam que têm o direito. Sim. Mas, no final, quando sai uma decisão de mérito, a parte não tem diretamente influência sobre o resultado. Afinal de contas, vai ser o magistrado que vai dizer qual é o direito. E daí vem o inconformismo. Ora, eu acreditava que tinha esse direito, não estou convencido e vou tentar reverter esse julgado. E aí vem os recursos, né? Qual é a grande diferença da mediação e da conciliação e esse processo que nós conhecemos como processo adversarial? É que agora nós não falamos mais de uma sentença impositiva de um magistrado, né, que vai obrigar, digamos assim, as partes a obedecer ao entendimento que ele tem ao aplicar o direito. Então, agora não, as partes agora assumem a gestão do seu próprio conflito e da possível solução. Quando nós falamos em conciliação, que é um termo muito mais difundido, né, no nosso meio, no coloquial, do dia a dia mesmo, porque é mais antigo, mas conciliação e mediação são coisas distintas, apesar de serem métodos consensuais de solução de conflitos. Qual a sua principal semelhança? A principal semelhança é que, em ambos os casos, haverá a figura de um terceiro imparcial. Esse terceiro imparcial, entretanto, não é um juiz. O terceiro parcial será ou um mediador ou um conciliador. E o que é que vai, portanto, diferenciar esses institutos? É que, quando nós falamos em conciliação, esse terceiro imparcial, ele ainda conserva, digamos assim, alguma discricionariedade, alguma liberdade no sentido de, facilitando o diálogo entre as partes, chegar a propor algumas possíveis soluções, que elas podem acolher ou não. Tanto a mediação como a conciliação são procedimentos voluntários e que, portanto, ninguém está obrigado a aceitar acordo algum, né? Mas o conciliador ele ainda tem essa margem para trabalhar e, eventualmente, apresentar possíveis soluções. O mediador, não. O mediador ele é, de fato, aquele que vai facilitar o diálogo, mas que não vai sugerir soluções, a fim de que as partes construam efetivamente, com toda a responsabilidade, aquilo que, na percepção delas, muda essa lógica do ganha-perde para uma lógica de ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando, dentro do máximo que é possível, e aí todo mundo sai satisfeito. E aí nós temos o quê? Uma queda vertiginosa de qualquer índice de recorribilidade.
Por quê? Porque as partes participaram da construção da solução, elas são, portanto, corresponsáveis por aquilo que criaram. Pela solução do conflito. Exatamente. E aí sim, dali para frente, seguir conforme foi acordado. A conciliação de regra é indicada para casos em que não há uma continuidade de relação, né? Foi uma compra e venda, foi alguma coisa episódica que as pessoas não vão manter mais vínculos cotidianos, e a mediação para aqueles laços que estão mais próximos e que se postergam no tempo, como é bastante comum no direito de família, no direito empresarial, né? Então, mediar é interessante. Por quê? Porque não vai ser uma solução e depois aquelas pessoas não vão mais estar imbuídas no mesmo contexto. Elas vão continuar se relacionando. Quando elas continuam se relacionando, aí sim a gente fala em mediação. Por quê? Porque vão ser trabalhadas técnicas mais profundas, né, para, de fato, disseminar o que eu digo que é a lide colateral, né? Aquilo que está abaixo da superfície, não é a ponta do iceberg. Então, o mediador só para tem mais exemplificar, liberdade. poderíamos dizer um divórcio, e aí depois vem a questão dos alimentos e da guarda dos filhos, Perfeito. que vai se perpetuar no tempo inquestionavelmente. Sim. Então seria Exemplo clássico, de porque mediação. eles vão continuar interagindo ali, nem que seja pelos interesses dos filhos. Sim, claro. Né? Mas imagine também uma empresa familiar, né, que vai... Os parentes estão ali dentro da empresa e vão continuar sendo parentes. Isso. E precisam resolver problemas empresariais. Né? E o senhor diria que essa abordagem tem sido eficaz no Brasil? A mediação e conciliação, elas são altamente eficazes, especialmente em algumas áreas do direito. Então, por exemplo, o direito de família ela é excepcional. Nós temos um percentual de solução pacífica de casos com aplicação de mediação, né, no âmbito familiar de mais de 80%. Mais de 80%. Isso é um excelente resultado, né? Significa dizer que de 10 ações que poderiam entrar no judiciário, só vão entrar 2. Né? Se nós estivermos falando na mediação e conciliação aplicada nos centros judiciários de pacificação judicial, que são processos ainda pré-processuais. E quando nós estamos dentro do rito comum já das ações efetivamente ajuizadas, nós temos também um percentual superior a 60%, o que também é muito significativo. Né? Então, isso faz com que as partes tenham uma resposta mais rápida, uma resposta mais eficaz, uma resposta menos onerosa, e aí o judiciário, com a projeção no tempo, ele também vai ter um enxugamento, né, de ações, ele vai poder se empenhar, né, nas ações mais complexas para dar uma resposta mais rápida, e no final todo mundo ganha. Perfeito. E qual tem sido o maior desafio para que o judiciário expanda essas práticas? O maior desafio é efetivamente cultural, né? Ou seja, até 2015, e eu digo a partir da Academia do Direito, a sociedade como um todo, nós só enxergávamos o judiciário como um disseminador de conflitos a partir de uma lógica de uma sentença imperativa. Olha, você vai procurar seus direitos, vá para o judiciário. Né? E aí já se esperava que alguém ia perder. Né? Então, até mesmo nas audiências de conciliação, né, no CPC antigo, não era tão comum o juiz insistir muito em conciliação ou mediação, e nem tinha isso previamente, né? Tinha, mas era uma coisa muito incipiente. Muito tímida, né? Quando muito na audiência o juiz perguntava, tem acordo? Tem possibilidade de acordo? Não. Um já respondeu não, ele nem insistia, já tocava, já ia fazer a instrução. Hoje a gente percebe que há uma maior insistência no sentido de mostrar para as partes, mesmo na audiência, os benefícios de uma mediação ou de uma conciliação. E eu acho isso muito saudável. Isso. Então, só para a gente ter um raio-x de como isso acaba sendo explicável. Né? Você imagina que gerações de juristas foram formados num sistema adversarial. Somente em 2015, quer dizer, nós não temos nem 10 anos, e uma faculdade de Direito dura 5.
Sim. Né? Então, não temos ninguém então formado em menos ainda, de 10 anos, né, nós temos as primeiras turmas, algumas turmas e tal, que essas turmas estão sendo apresentadas a disciplinas de métodos consensuais de solução de conflitos, e ainda de forma insípida. Por quê? Porque como o MEC, né, ele exige que haja pelo menos uma disciplina, muitas das faculdades implementaram uma disciplina em um semestre. Quer dizer, de 10 semestres que você estuda direito, 9 você aprende a utilizar o sistema adversarial. Sim. Em um semestre você usa ou aprende a usar o sistema que é absolutamente inovador, mas que é a nova realidade da justiça brasileira. Por que eu digo que é a nova realidade? Porque o nosso Código de Processo Civil de 2015 ele é enfático. Ele diz no artigo 3º que todos os meios serão envidados para a solução consensual dos conflitos e que todos os atores, juízes, promotores, advogados públicos, privados, todos têm o dever de colaborar para essa solução. Perfeito. Inverteu a lógica do início do processo, né? Que agora você, antes de contestar, você já tem a sessão de mediação e conciliação, tudo para quê? Para que as pessoas resolvam da forma mais eficaz, e mais célere e mais econômica as suas questões. Perfeito. E essa aceitação desse método entre os advogados, qual é a sua percepção sobre essa aceitação? Eu faço um corte, né, digamos assim, um corte epistemológico no problema. Primeiro, nós temos aqueles que, de fato, não tiveram a percepção, não tiveram a formação voltada para esses métodos e, portanto, ainda os desconhecem, né, porque não acredito, não estudo, não quero saber. Vou continuar como era antes, né? Vou continuar repetindo as velhas práticas. Essa é uma fatia. Nós temos uma outra fatia que é aquela, olha, se eu terminar esse processo muito cedo, pode ser que eu não receba meus honorários, ou que eu receba menos do que eu mereço, ou tal, porque a parte também não entende que resolver rápido significa resolver. Né? Porque eu digo, olha, quando você procura um advogado, o advogado tem que colocar, né, para o seu cliente que o que ele quer é uma solução. Se ela vai vir com uma primeira intervenção ou com 20, o resultado é o mesmo, eu quero a solução. Agora, uma solução antecipada, ao menos para quem está sofrendo as consequências de não ter aquele direito, é muito melhor do que uma postergada. Portanto, não há uma justificativa que o advogado que demande 10 anos mereça receber honorários 10 vezes maior do que eu levou em um. Na minha ótica, deveria ser o contrário. Se resolveu rápido, eu te pago até melhor, porque você já resolveu o meu problema. Então, claro, isso é toda uma dinâmica de percepção do advogado, da parte. Então, temos a terceira parte desse meu corte, que são aqueles que já compreenderam que é possível, sim, a via consensual, que ela é eficaz e que ela, em muitos casos, resolve da melhor forma e da forma mais célere. E aquilo que não se resolver por esses métodos pode continuar no sistema adversarial, não tem problema nenhum. O sistema adversarial não vai acabar, né? Os juízes não vão ficar desempregados, eles vão continuar tendo que decidir, mas eles vão ter que se dedicar a questões mais complexas, né, e que não tiveram solução por aplicação de métodos consensuais. Dr. Carlos, realmente foi uma mensagem muito inspiradora que o senhor deixou aqui para todos nós. E foi um grande prazer ouvir o senhor falar sobre esse assunto e trazer essa informação para quem nos assiste, especialmente os operadores da área do direito, e para quem nos ouve e nos assiste. O primeiro Congresso Estadual de Mediação e Conciliação acontece de 5 a 7 de dezembro em Belém e as inscrições já estão abertas no site www.congressodemediaçãodopará.com.br e vai ficar na descrição do vídeo para quem tiver interesse em acessar e se inscrever. Não percam, porque essa é uma grande oportunidade de conhecer esse método inovador dentro da
da justiça e que tem ganhado cada vez mais força na solução de conflitos de forma muito mais rápida e eficaz. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e espero o senhor em outras situações quando se o senhor tiver algum assunto que seja de interesse para a gente conversar aqui. É sempre bom tê-lo aqui nas nossas entrevistas. Bem, eu quero agradecer ao Raul por mais uma vez estar aqui dividindo essa tribuna e quero encerrar a minha fala, né, fazendo um convite, né, a todos que se inscrevam no Congresso. E mais do que um convite, eu quero conclamar especialmente os advogados e os estudantes de direito que participem do Congresso. Por que essas duas categorias? Porque os estudantes são os operadores do direito do amanhã. E eles precisam se apropriar dessa matéria, eles precisam compreender essa matéria, eles precisam, portanto, disseminar essa matéria também. E os advogados, porque o advogado é, sem dúvida, um agente propulsor de tudo que acontece no mundo jurídico. Né? Perfeito. Sem a atuação dos advogados, nada chega ao fim. Né? Então, nós precisamos que os advogados também se apropriem disso. Nós precisamos que os advogados também encampem essa política nacional judiciária, que não é responsabilidade apenas do judiciário, mas ela é de responsabilidade de todos nós. Né? Mesmo para os mais formalistas e mais legalistas, a leitura do artigo 3º do Código de Processo Civil vai deixar claro que isso é um dever de todos. Muito obrigado. Muito obrigado.